Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de empreendedorismo. Eu sou o professor Emanuel Avelino e hoje a gente vai falar rapidinho sobre famílias inteligentes financeiramente. Antes disso, eu quero que vocês pensem em 3 grandes perguntas. A primeira, como é a vida financeira da sua família? Pensem aí, deliberem e reflitam sobre isso. É uma família que vive desestruturada financeiramente? Segunda grande pergunta, com relação à vida financeira, sua família joga como um time? Há uma harmonia na sua família? Vocês dialogam sobre as finanças a curto, médio e longo prazo? Ou cada um joga individualmente achando que vai ganhar o jogo? Pensem aí nessa questão, porque ela é fundamental para a aula de hoje, tá bom? Você colabora com o orçamento doméstico? E essa é a terceira grande pergunta. E quando eu falo se você colabora, pessoal, ou quando eu pergunto se você colabora, estou falando o seguinte, tá? Se você participa do planejamento orçamentário da sua família. Ou seja, não precisa ser necessariamente com dinheiro, mas se você participa ajudando o pessoal nas pesquisas financeiras. Ou seja, você, aluno, como tem mais tempo, você pode pesquisar em quais comércios ou lojas os produtos são mais baratos. E com isso você pode levar um planejamento orçamentário para o seu pai ou para a sua mãe, para que eles possam realizar a compra nesses lugares mais baratos. Feitos os pressupostos, vamos lá para a aula, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que sim, há famílias bem estruturadas no sentido de que não ganham muito dinheiro, mas conseguem ter aí uma harmonia entre os indivíduos da família, tá bom? Eles são harmônicos, eles colaboram nas despesas e respeitam os seus limites. Por outro lado, há famílias totalmente desestruturadas, não conversam financeiramente, não se ajudam mutuamente, tá? Ou seja, eles não dialogam sobre as finanças, realizam compras individualmente, traspassam os seus limites no que concerne às compras e acabam se endividando. Em outras palavras, né, são aquelas famílias que gastam, brigam o tempo todo e acaba gerando uma insatisfação total na família, porque os pais vivem endividados, os filhos tendem a fazer comparações. Ah, porque o pai de fulano tem isso, o pai de ciclano tem aquilo, né? O pai de fulano dá isso para ele, o pai de fulana deu isso para ela, e acaba gerando, pessoal, uma insatisfação familiar, né? Acaba gerando aí chantagem dos filhos e uma certa ingratidão. Então a gente tem que ter em mente que o orçamento e o planejamento financeiro deve ter a participação de toda a família, pessoal, tá bom? Com isso ela se torna mais eficiente. Deve ser uma família lúcida financeiramente, ou seja, o pai deve sentar com os filhos e falar sim dos seus limites financeiros. Dizer, olha filho, o papai ganha tanto, o papai tem despesa com isso de luz, com isso de água, o papai faz as compras para que nós tenhamos alimentação, o papai separa tanto para pagar a sua escola, então o papai não pode extrapolar este limite, porque este é o limite financeiro do papai, tá bom? Então, é complicado porque às vezes os pais não sabem dizer não para os filhos. Isso se dá por 2 motivos. O primeiro, ou porque ele não teve uma educação financeira, tá bom? E o segundo, e mais frequente, sobretudo nos dias de hoje, é quando o pai ele é ausente da vida do filho, ou da vida dos filhos. Trabalha demais, ou às vezes é apenas, né, um irresponsável. Mas na maioria das vezes, aquele pai que trabalha demais, ou aquela mãe que trabalha demais, ter 1, 2, 3 empregos para poder manter, né, a vida do filho, uma vida coesa, uma vida digna e etc. E para isso ele supre materialmente porque é ausente demais afetivamente na vida dos filhos. Isso é um problema, né? E cabe a ele também sentar com o filho e dizer para ele, olha filho, papai, a mamãe é ausente, né, porque trabalha aqui, trabalha ali, corre para isso, corre aquilo, para poder manter a nossa casa, né, e as contas em dia, tá bom? Então pense nisso, dialogue com seus filhos, mostre que o dinheiro não cai do céu, mostre que você faz um empreendimento, tá? Uma atitude consciente em relação às finanças da sua casa. Segundo ponto, pessoal, tá? Se não há essa consciência financeira familiar, há consumos em excesso, e a gente sabe que os prejuízos do consumista são muito altos. Por quê? Primeiro ponto, o consumista não desenvolveu um hábito de sentir bem, de se sentir bem com aquilo que ele é, com aquilo que ele tem ou com aquilo que ele pode. Isso é um problema. Por quê? Com o que lhe cabe, e assim foi formada uma imagem social não condizente com a sua realidade. Ou seja, o consumista é aquele cara que precisa consumir
efetuar compras para se autoafirmar diante da sociedade, tá bom? Em outras palavras, né? Ou seja, mesmo endividado, há pessoas que fazem de tudo para manter as aparências, tá? Ou seja, ainda que tenha que pagar juros exorbitantes, continua efetuando, né, compras. Então ficam aí devendo juros exorbitantes aos bancos, mas para manter o seu padrão de vida, a qual ela criou, não porque ela necessita, mas ela criou para mostrar ou demonstrar para a sociedade que tem aquele padrão. Ou seja, uma vida absolutamente fútil, a qual essa pessoa não vai ter paz de espírito, né? Vai viver endividada e vai viver, né, a flor sempre a flor da pele. Como eu já mostrei para vocês, a representação do eu na vida cotidiana do Erving Goffman, ele vai falar justamente sobre isso, né? Nós criamos representações para viver em sociedade. No entanto, algumas representações extrapolam, pessoal. Ou seja, o consumista cria uma representação a qual demonstra para a sociedade que ele tem aquilo que ele não tem, que ele vive sempre no aperto, sempre pagando juros exorbitantes. Isto é a vida privada dele, que geralmente fica nos bastidores, mas a sua representação do seu eu na vida cotidiana, para a sociedade, como diria o Erving Goffman, é aquela personagem que fica em cima dos palcos, né? A qual as pessoas só conseguem contemplar e ver, né, aquela personagem em cima dos palcos. E apenas a sua família, lá no camarim, né, na sua casa, sabe realmente como é a sua vida, como a sua vida é corrida, como você corre para manter esse padrão de vida que você criou, mais para mostrar para a sociedade do que realmente uma necessidade sua, tá bom? Então, tudo isso sem falar dos problemas da velhice, pessoal, que hoje pode parecer distante, mas um dia chegará. Ou seja, o consumista ele não consegue se precaver ao longo da vida, ele não consegue criar uma estrutura ou uma base para a sua vida na velhice. Ou seja, pessoal, sabendo que na velhice gastos com saúde, não é isso? Elas vão aumentando, é necessário que se tenha aí uma base, uma estrutura para que você possa viver bem a sua velhice. Ou seja, pessoal, como que você pode ajudar a sua família? Ou como a sua família pode fazer isso? Ou seja, ela pode ser ou adquirir a inteligência financeira. Ou seja, o que são as pessoas inteligentes, pessoal? Pessoas inteligentes financeiramente se preocupam com coisas essenciais que os outros às vezes consideram meros detalhes. Ou seja, você não precisa, tá, sobretudo no que concerne aos pais, às famílias, gastarem com aquilo que não é essencial ou aquilo que não é necessário, tá bom? Às vezes você compra, como a gente já falou, apenas para demonstrar para a sociedade aquilo, tá bom? Ou seja, as pessoas inteligentes, elas pensam antes de comprar e consomem com sabedoria. Alguns hábitos podem trazer toda a diferença na formação de um lar onde todos se comprometem. Ou seja, pessoal, se tratam com respeito e progridem juntos. Ou seja, eles jogam como um time. A segunda pergunta que eu fiz para vocês, beleza? Como que você, filho, pode ajudar seu pai ou a sua mãe, tá bom? Ou seja, os filhos eles podem, ou no caso vocês, podem realizar pesquisas. Vocês podem realizar pesquisas financeiras, tá bom? Ou seja, comparando os preços. Olha só, papai, nesta loja aqui, tal produto é mais barato. Neste comércio, tais produtos são mais baratos. Então, papai, eu fiz um compilado aqui, tá? Eu fiz uma comparação das empresas, das lojas, dos comércios, pesquisei nos sites, tá bom? E encontrei que este produto ou este eletrodoméstico é mais barato em tal lugar. Então, se nós comprarmos nesta instituição, ou nesta loja, ou neste comércio, nós vamos economizar isso e aquilo, papai. Com isso, a gente vai poder guardar numa poupança, que a gente pode chamar de reserva técnica, tá bom? A qual a gente pode utilizar para coisas futuras, para oportunidades de compras à vista futuras. A gente pode poupar para adquirir bens necessários e essenciais futuros, ok? Outra coisa também, pessoal, que vocês podem fazer que vai ajudar bastante os pais de vocês financeiramente é aprender a conter os seus próprios impulsos, tá bom? Fazendo escolhas inteligentes para si e para os pais. Como assim, pessoal? Ou seja, na juventude ou na adolescência, tá bom? Sobretudo nessas duas etapas da vida, nós tendemos a agir muito por impulsos. Então, o consumista é aquele que vive pelo desejo, pessoal. Isso é um problema. Então, controlar os seus impulsos vai impedir com que você faça chantagens emocionais para os seus pais, pedindo coisas que, assim que você adquirir, a satisfação vai embora.
Ou seja, o consumista é aquele que vive pelo desejo. Eu desejo consumir. Consumir, passou, não era o que eu pensava. Tá? Ou seja, quero consumir. Consumir, passou, não era o que eu pensava. Quero consumir. Consumir, não era o que eu pensava. Ou seja, o consumista é alguém que consome sem consciência. Ele não tem um pingo de lucidez nas finanças. Sobretudo quando não sai do bolso dele. Então, pessoal, galerinha, como vocês podem ajudar os seus pais? Contendo os seus impulsos. Não é porque o vizinho tem, ou a filha do vizinho tem, ou o seu amigo tem, ou o pai do seu amigo deu para ele, que vai ser essencial para você. Cabe você pensar, poxa, mas eu realmente preciso disso? O livro, no caso, a gente sempre precisa. Mas, vocês entenderam, né? Será que eu realmente preciso daquilo? Só porque a minha colega adquiriu? Só porque a mãe do meu colega deu para ela? Eu vou agora agoniar ou vou fazer chantagens emocionais para os meus pais para me dar também? Só para me mostrar que eu também tenho? Sendo que eu nem queria, agora eu só quero porque o meu colega apareceu dizendo que tinha e eu também quero mostrar para os outros que eu tenho. Ou seja, pessoal, é se despir das futilidades, tá bom? O consumista vive pelo desejo. E o desejo é sempre pelo aquilo que a gente não tem. E o problema está aí, porque a gente tende a não valorizar aquilo que a gente tem em detrimento daquilo que a gente não tem. E aí a gente acaba valorizando aquilo que a gente não tem e não dando atenção para aquilo que nós temos, tá bom? Então, tenha consciência, pessoal, de como consumir. Transforme a sua família em um time, joguem juntos, realizem planejamentos e orçamentos financeiros. E uma das coisas que a gente pode fazer, pessoal, é utilizar a tecnologia ao nosso favor, tá bom? Hoje nós temos, eu vou indicar para vocês um aplicativo chamado Minhas Economias, tá bom? Nesse aplicativo, pessoal, é possível fazer planilhas contabilizando a renda disponível, tá bom? Os gastos realizados e as previsões dos gastos futuros, tá bom? Não tem desculpa, esse aplicativo você pode baixar tanto para Android ou iOS, tá bom? Ou seja, é um aplicativo que vai lhe auxiliar nas finanças, tá? Vai lhe planejar nas suas economias. Então, não esqueça, o nome do aplicativo é Minhas Economias, vai ajudar bastante a sua família. Joguem como um time, conversem, dialoguem, efetuem compras daquilo que é necessário, tá bom? E isso vai fazer de vocês famílias inteligentes financeiramente. Valeu, até a próxima aula.